filhão, eu sou o Plínio Gaúcho, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da Central Pro Concursos e hoje eu trouxe para tu, filho, uma questão da IDECAM, que na verdade é uma questão que não só é da IDECAM, mas podia ser, filho, de qualquer outra banca de concurso que tu vai enfrentar por aí. IBFC, CEPRASP, FCC, é muito comum esse tipo de questão, tá? Olha, a questão começa pedindo o seguinte: uma frase que representa uma equivalência da proposição lógica. Então, ele já está claro, dizendo que ele está pedindo uma equivalência, né? E aí, ele nos dá uma frase que é uma frase condicional, né? Uma frase comum aí dos concurseiros, que já está acostumado que o se então é uma das estruturas que mais aparece em prova, tá? Bom, vamos dar uma olhada na frase, e a frase está dizendo o seguinte, ó: se Paulo estudou, então teve um bom desempenho no concurso. Professor, ele está querendo fazer uma equivalente disso, concorda? É isso aí, tá? Gente, na verdade, a condicional, o se então, ele tem, em média, umas duas equivalências em dia de prova que ficam se alternando entre elas, tá? E aí, a maioria dos candidatos acaba se confundindo. Professor, quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso outra? Então, vem cá, olha só. Eu posso fazer uma equivalência do se então, gente, que é outra frase que também teria o se então. Então, digamos que é uma equivalência de se que vai gerar outra frase que também é se. É uma equivalência, gente, de uma condicional para outra condicional. Só que aí, filho, quando tu for fazer a equivalência entre duas condicionais, tu vai ter que usar um atalho muito conhecido pelos concurseiros, chamado de inverte e nega. Professor, esse atalho do inverte e nega, eu vou usar só, então, de uma frase com se para outra frase com se? É isso aí, filho. Só se usa inverte e nega de se para se. E como é que seria esse inverte e nega, professor? Ó, esse inverte e nega seria exatamente o que o atalho está pedindo. Nós vamos inverter. Ou seja, o Paulo estudou, que está na primeira parte, gente, ele iria cair lá, ó, na segunda parte. Isso seria a parte do inverter, tá? Depois teve um bom desempenho no concurso, que está nessa segunda parte aqui, ó, ele iria vir aqui para a primeira. Então, peraí, professor, o que tu está fazendo, então, é pegar as duas partes da condicional, que a gente chama de antecedente, consequente, mas aqui não vai importar. Tu vai pegar as duas partes da condicional, ó, e vai trocar elas de posição. Então, a primeira parte vai aparecer na segunda e a segunda vai aparecer na primeira. Isso é inverter, mas não basta inverter, filho. Além de inverter, tu também tem que negar. Então, vem cá como é que ficaria, ó. O Paulo estudou, ele viria para cá dizendo, então, o contrário, dizendo que o Paulo não estudou. Tá, professor. E a outra parte? A outra parte que diz que ele teve um bom desempenho no concurso, viria aqui para a primeira. Mas não esquece, filho, que tu precisa negar. Então, o teve um bom desempenho vai ser não teve um bom desempenho. Não teve um bom desempenho. Bom, essa aqui, professor, seria então uma das possibilidades entre as alternativas. Seria, filho. Inclusive, a gente pode chegar nas alternativas para ver se tem alguma condicional que bateria com essa ideia. Ó, a gente tem condicional apenas na alternativa de letra C. E olha só o que está dizendo na letra C. Se Paulo não estudou, então não teve um bom desempenho. E aí, professor, essa alternativa de letra C tem chance? Tem não, filho, tem não. Porque tu percebe que a letra C, ela não inverteu as proposições. O Paulo que estava na primeira, filhão, continuou na primeira. O teve um bom desempenho que estava na segunda, continuou na segunda. Então, ele não inverteu nada. Então, não pode ser a letra C, professor? Não, não pode ser a letra C. E se não é, então, uma condicional, professor? Tem a outra equivalência de uma condicional? Tem, filho? Tem. A outra equivalência de uma condicional, gente, seria, então, uma disjunção. Nós teríamos uma frase que viraria um ou.
E aí, para tu montar ela, a gente usa um famoso atalho conhecido pelos concurseiros, que é o atalho do Neymar. E esse atalho do Neymar seria como, professor? O Neymar é exatamente o que ele está pedindo para tu fazer, ó. Tu vais negar a primeira, filho? Ou seja, tu vai negar essa primeira ideia aqui, ó, do Paulo estudou. Tu vais manter a segunda é só vir aqui, ó, copiar e colar e sempre botar um ou no meio. Então, olha só como é que ficaria, gente. Primeiro, negando a primeira. O Paulo estudou, então seria Paulo não estudou. Lembra que é para negar a primeira, né? Então, Paulo não estudou. Depois, manter a segunda, filhão, seria copiar aquela ali e colar. Então, ficaria assim, ó, teve um bom desempenho, teve um bom desempenho no concurso. Aí, vamos dar aquela conferida para ver se está tudo certo. Professor, eu neguei a primeira parte, do Paulo estudou, eu estou dizendo que ele não estudou. Eu mantive a segunda parte, do teve um bom desempenho, continuou tendo um bom desempenho, e tirei a condicional. Percebeu? O sem então já não existe mais, gente. A gente colocou, foi uma disjunção, um ou no meio deles. E aí, professor, vamos ver se tem? Bom, se a gente olhar com calma, a gente já percebe que essa alternativa, filho, está na alternativa de letra D. Perceba ali, ó. Paulo não estudou ou teve um bom desempenho. Ele está negando a primeira, está mantendo a segunda e está trocando sem então por um ou, por uma disjunção. Pode marcar a letra D, professor? Sim, pode marcar a letra D. Agora vem cá, professor, e se no dia da prova eles tivessem colocado essas duas possibilidades? Por exemplo, essa aqui então na letra A, essa aqui, por exemplo, na letra D, o que teria acontecido? Cara, se a banca tivesse feito isso, a banca teria anulado a questão, porque na verdade as duas estão corretas. Então, qual é a maior dificuldade para fazer a equivalência da condicional? É tu perceber que sim, existe equivalência entre dois Cs. Ela vai ser feita no inverte e nega. Tu troca as duas posições de lugar e nega as duas proposições. Mas também existe a equivalência do C, filho, usando o ou. Seria então o Neymar, aonde tu vai negar a primeira e manter a segunda. E já não tem mais condicional. O C então vai virar um ou. Só tem essas duas, professor? Olha, na verdade tem mais equivalências da condicional, mas essas, filho, são as mais cobradas, tá? Então já sabe, pediu a equivalência do C? Sim. Tem equivalência de C para C, tu usa o inverte e nega. Pediu a equivalência do C, também pode ser o ou. E o ou seria então no Neymar. Guarda essa dica, filho, e vai fazer ponto à vontade. Um abraço, meus guerreiros, e bons estudos. E não esqueçam, Central Pro Concursos aí sempre dando show em o quê? Em concurso.